Queridos, abram suas Bíblias no livro de Josué, hoje dando continuidade à nossa série no livro de Josué. O título dessa pregação é Um Homem Chamado Fiel. Lá no capítulo 11, nós não vamos ler todos os capítulos, mas nós vamos tratar hoje do capítulo 11 até o capítulo 15, lendo apenas alguns textos, alguns versos. Amém? O nome Caleb, a palavra Caleb, no hebraico, ela é muito semelhante à tradução da palavra. Na verdade, se escreve da mesma forma como se escreve cão ou cachorro em hebraico. Só que na hora de pronunciar a palavra, existe uma diferença quando você pronuncia a palavra ao se referir a um cachorro, e quando você usa a mesma palavra, quando você dá uma outra entonação nela, ela tem o significado de fiel. Por isso, o título dessa pregação é Um Homem Chamado Fiel, porque é um nome, Caleb, que nós vamos tratar nessa noite, acerca desse personagem que a Bíblia fala e revela, juntamente com Josué, no tempo do Êxodo. Então, lá no capítulo 11, nos versos 20, diz assim: Pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. No verso 23, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Então a gente estava tratando que o que estava acontecendo aqui era que Israel estava sendo a mão da ira de Deus, Israel estava sendo a mão da justiça de Deus, o limite do pecado dos cananeus, daquele povo que fazia parte daquela região, tinha chegado ao seu limite, e Deus então estava trazendo juízo sobre aquelas nações. Sobre todos aqueles povos, Deus estava trazendo juízo, e aquelas terras então estavam sendo dadas para o povo de Israel. E exatamente todas aquelas pessoas estavam sendo exterminadas. O que estava acontecendo era literalmente um genocídio. As pessoas estavam sendo exterminadas, com exceção de um dos povos que estava ali, que conseguiu fazer lá uma maracutaia lá, e conseguiu com que Israel fizesse um tipo de trato com eles, e eles então não foram exterminados, porque eles conseguiram enganar o povo de Israel. Mas as demais nações, até aqui, todas elas, quando você vai ler os capítulos anteriores, todos aqueles povos foram exterminados. Todos eles foram exterminados da terra, recebendo então o juízo de Deus por meio de Israel. Ok? Então não estava havendo nenhum tipo de injustiça da parte de Israel. Israel estava sendo unicamente a mão do Deus Todo-Poderoso, que estava trazendo juízo sobre aquelas nações. Amém? Certo? Deus pode trazer juízo sobre a terra quando Ele bem entender? Pode ou não pode? Ou Ele não tem esse direito? Deus pode colocar um limite para o pecado humano ou não pode? Pode, certo? Há um limite para o pecado humano. Então o homem acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele acha que pode pecar o quanto quiser, e acha que Deus vai olhar para tudo isso e não fazer absolutamente nada. Ou seja, ele ignora Deus, ele adora outros deuses, ele pega os seus filhos, queima os seus filhos em oferendas a Moloque, esse deus dos cananeus, tudo isso daí, e eles acham que Deus não vai fazer absolutamente nada. E Deus foi dando muito tempo, chance para eles, e falou: olha, vai chegar o limite. Quando chegar o limite, eu vou trazer o juízo. E era exatamente isso que estava acontecendo. Então, todas aquelas nações estavam recebendo o juízo absoluto da parte de Deus e estavam sendo exterminadas da face da terra. Então, Israel chega a esse limite. Lá no capítulo 13, no verso 1 apenas, o texto diz assim: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho,
e ainda há muita terra para ser conquistada. Então, Josué tinha chegado à sua velhice, já tinha conquistado uma vasta terra, vasto território, muitas nações já haviam sido exterminadas, mas Deus está falando para Josué que ele está velho e ainda há muita nação para receber o juízo de Deus naquela região. Ok? Lá no capítulo 14, queridos, então entrando para tratar a questão do personagem que nós vamos lidar agora. Lá no capítulo 14, no verso 5 em diante, diz assim: os israelitas tiveram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, lembrando bem claramente isso, a gente sempre tem que trazer à memória isso, que o que está acontecendo aqui tem a assinatura, tem o aval, tem a ordenança, tem o envio, tem a mão do Senhor. Aqui o Senhor, no hebraico, é Yahvé. Certo? Ou seja, o Deus criador de todas as coisas tinha ordenado tudo aquilo que Moisés tinha feito, aquilo que Josué tinha feito, certo? Então estava tudo vindo da parte de Deus. Então, os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, esse homem cujo significado é fiel, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Então, já tinha se passado um bom tempo. Caleb chega diante de Josué e lembra Josué de uma promessa que quem tinha feito para ele? Josué? Moisés tinha feito? Não. O próprio Deus tinha feito uma promessa para Caleb. De que promessa Caleb está falando? Então agora eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Números, no capítulo 13, dos versos 26 em diante. Vamos ver o que tinha acontecido. Por que Caleb havia recebido de Deus uma promessa? Diz assim no capítulo 13, Números 13, versos 26 em diante. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, olha o que acontece. Essa região, onde eles iam adentrar para conquistar, havia um povo chamado de Enaques, que era um povo de grande estatura, que eram considerados como gigantes. Obviamente que não eram gigantes no sentido em que a gente assiste em um filme e vê um gigante de 100 metros de altura, 30 metros de altura. Eram homens de uma grande estatura, não sabemos a estatura em que eles eram, mas eram um povo de uma estatura grande, e eram chamados os Enaques. Então, quando essas pessoas viram esses gigantes, eles ficaram com temor, eles atemorizaram. E aí, viam que a terra era uma terra boa, porém, quando chegaram e viram esses caras, que eram muito grandes, e todas essas nações que estavam lá, eles se amedrontaram. A gente tratou isso lá quando a gente tratou no livro de Deuteronômio, tudo o que aconteceu ali, né? Então eles
Eles se amedrontaram, tiveram medo, né? E por causa disso, eles pegaram e ficaram, então, vagando no universo, eu ia falar, vagando no deserto por 40 anos por causa desse pecado. Agora, o que me chama a atenção aqui, já, é essa questão do destaque desse cara chamado Caleb, cujo significado é fiel. Caleb olha para todos aqueles povos que estão ali, e especialmente esses gigantes, que estavam amedrontando todos eles, e ele fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Ele olha para tudo aquilo que está sendo falado, sendo colocado contrário, como um empecilho, como algo que eles deveriam ter medo. Olha para tudo aquilo ali e fala assim: calem-se, parem. O que está acontecendo com vocês? Do que vocês estão temendo diante de vocês? Olha o que vocês estão falando. E ele fala o contrário de tudo aquilo. Aquelas pessoas estão querendo desistir daquela terra, desistir da sua promessa. E ele fala assim: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Era um homem que olhava para o Deus Todo-Poderoso a quem ele servia, e ele não tinha medo de absolutamente nada, porque não tinha sido uma promessa que vinha da parte de Moisés. Não era uma promessa que vinha de um ser humano, era uma promessa que vinha do Deus Todo-Poderoso. E diante do Deus Todo-Poderoso, nada ficaria em pé. Era um povo que tinha visto o que Deus tinha feito no Egito, e agora estava diante de um novo desafio. E esses caras começam a ter medo disso. Agora, Caleb, esse único homem, ele e Josué, o texto bíblico vai dizer que somente os dois, todos os outros espias e todo o povo, ao invés de acreditar em Caleb e Josué, acreditaram nos outros espias. Foram na onda dos outros espias e pararam de olhar para o Deus Todo-Poderoso e olharam para os povos, para os inimigos que estavam diante deles. E eles se atemorizaram. E aí, todos, aquilo foi espalhado entre os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra. Então eles olharam para aquela promessa e falaram assim: eu não quero essa promessa. Porque essa promessa há uma dificuldade, é necessário luta, e uma luta que a gente já perdeu. Perdeu aonde? Aonde já tinham sido derrotados? Na sua mente. A sua fé já não era mais uma fé capaz de enfrentar aqueles inimigos, porque eles estavam acovardados pelos seus inimigos. Muitas vezes a gente se encontra em situações assim. A vida vai passando em nossas vidas certas situações aonde a gente deixa de acreditar em Deus, deixa de confiar em Deus, e a gente se prostra diante das dificuldades da vida. E elas vão vencendo a nossa fé. E aqui Caleb não. Caleb não está nem aí diante do... Pode ser do tamanho que seja o problema e a dificuldade que está diante dele, ele sabe o Deus que está junto com ele. E a promessa vem dele, não é dele. E não é algo que ele está determinando. Ninguém aqui está pregando, meu querido, um tipo de fé, de confissão positiva, onde eu determino as coisas. Eu não determino nada, mas se o meu Deus determinou, aí quem que pode segurar isso? Quem pode impedir a vontade daquele que é todo poderoso, daquele que todas as coisas subsistem nele? Então a diferença que havia aqui é que essas pessoas pensavam, cogitavam que em algum momento aquilo dependia da força deles, do poder deles, do pensamento positivo deles. É isso que a gente mais escuta por aí, né? Um tipo de teologia, né, de confissão positiva, onde você tem que, né, ter um pensamento positivo, você tem que determinar as coisas para que as coisas aconteçam. Eu não quero nada para a minha vida que não venha das mãos desse Deus que nos sustenta. Amém? Ele determina. Se Ele determinou para mim e para você todas as bênçãos do céu, a prosperidade, isso virá das mãos dele. Mas isso não depende de mim, depende da graça dele na minha vida. Que é o que estava acontecendo aqui, era o contrário. Essas pessoas deixaram de confiar em Deus, confiaram na sua força e estavam sendo derrotadas, logicamente. Porque se depende da minha força, lascou. Se essa igreja em algum momento dependeu do nosso esforço, da nossa força para estar aqui nesses 23 anos de existência, alguma coisa está errada no nosso conceito. Nós só estamos aqui ainda porque o Senhor permitiu e porque Ele tem sido a nossa força. Amém, queridos?
Está lá no capítulo 14, de Números ainda, continua dizendo assim, ó, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha o tamanho da covardia desse povo. Quantas vezes a gente se prostra diante das dificuldades e a gente começa a chorar diante dos problemas. Não é um choro de quebrantamento, um choro de ir para diante de Deus e falar assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que você seja a minha rocha, eu preciso que você seja a minha força, eu preciso que você me ajude. Aqui é um choro de desespero por olhar e pensar que Deus havia abandonado eles, que Deus havia falhado com eles. Como é que anda isso comigo e com você? Eu estou vivendo um tipo de fé na minha vida onde o meu choro não é um choro de busca, não é um choro de quebrantamento? Ou é um choro de desespero e de medo por achar que Deus está falhando comigo? Que Deus não é capaz de cuidar de mim? Quantas e quantas vezes eu vi pessoas culpando Deus por causa de coisas erradas na vida? Cogitando de que Deus tenha falhado com a gente. Eu vou indicar um livro muito bom para vocês, queridos. Um livro do John Piper, chamado Vencendo a Incredulidade. Eu tive trabalhando um capítulo com os homens no sábado retrasado, que chama-se Vencendo a Impaciência. Acho que é isso o título, Vencendo a Impaciência. Esse título, esse capítulo é um capítulo bem interessante, porque ele trabalha algumas histórias. O John Piper vai dando alguns exemplos de situações vivenciadas no seu ministério e também citando alguns exemplos bíblicos, né? É aquela visão de que nós estamos muitas vezes caminhando numa situação em que a gente muitas vezes olha para isso e a gente acha que Deus errou com a gente. As coisas não estão dando certo, as coisas não estão dando muito certo dentro dos nossos planos, dos nossos projetos. A gente projetou uma coisa e aquele projeto nosso, de alguma forma, saiu dos trilhos e agora nós nos encontramos perdidos nessa situação. Então ele vai dando diversos exemplos a respeito disso, que no fim, tudo, por causa da soberania de Deus, por causa do seu cuidado com a gente, por causa do seu amor, no fim, lá no fim da história, quando tudo for consumado, nós compreenderemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e que em tudo Ele está com a gente. Quando José olha para a história dele, imagina a história de José. Ele é vendido, primeiro os irmãos tentam matar ele, e não conseguem matar ele. Você imagina os teus irmãos tentando matar você, porque não gostam de você, porque têm raiva de você. Depois ele sobrevive, eles vendem ele como um escravo. Ele é vendido como escravo. Lá no Egito, ele vai trabalhar como escravo na casa. Ele é acusado de um crime. Ele é acusado de tentar cometer adultério com a esposa do seu senhor. Ele vai parar na cadeia, fica anos na cadeia. Lá na cadeia ele consegue interpretar um sonho. Esse sonho depois que ele interpreta, ele fala para o copeiro, olha, lembra de mim. O copeiro vai lá, consegue passar a interpretação do sonho e esquece de José. Mais 2 anos ele fica na cadeia. Depois de 2 anos, ele interpreta novamente os sonhos do faraó, e ele então é colocado no mais alto grau no Egito. E aí o cara tem que passar por tudo isso para que no final ainda todo o povo, todo o Egito, todos os povos ao redor, e inclusive a sua família, sejam poupados de uma fome que viria durante muitos e muitos anos. Mas no trajeto todo, você não vê José reclamando de nada. O tempo todo ele está ali, crendo que Deus está no cuidado de todas as coisas, ao ponto em que ele chega, finalmente, diante dos seus irmãos. Ele poderia se vingar dos seus irmãos e mandar executar a todos eles? Não. Ele se revela para os seus irmãos
e ele perdoa seus irmãos, e ele fala uma das coisas mais incríveis e incompreensíveis para mim e para a tua mente. Ele fala assim: tudo o que aconteceu foi a mão do Senhor, para que todos nós fôssemos libertos, fôssemos livres da fome. A primeira coisa, se fosse comigo, meus irmãos fizessem uma sacanagem daquela ali, se eu saio vivo daquela cova ali, era a cabeça de cada um deles assim, empalado. Depois você vai trabalhar honestamente lá, você é acusado de um crime, você vai preso por uma coisa que você não cometeu. Eu ficaria na cadeia assim, ó, oh Deus, qual que é? Não fiz nada. Não fiz nada. Não é assim que muitas vezes a gente age? E a gente, por coisa muito menor do que isso, a gente já usa se revoltar contra Deus, ter raiva de Deus e cogitar que em algum momento Deus não está no controle das coisas na nossa vida. Querido, sabe que toda dor, todo sofrimento, todos os tropeços, tudo isso na sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico pensando em Jó, né? A gente olha para a história de Jó, a gente ainda... Cara, se você se imagina na história de Jó, é uma coisa assim, nem se passa para a nossa cabeça. A gente, no final ele ganhou todas as coisas, tal, né? Mas quando você vê ali Deus e Satanás conversando a respeito da vida do cara, o cara não tem escolha nenhuma. Ele está debaixo de uma disputa a respeito da fidelidade do coração daquele homem. E aquele homem perde todos os seus filhos, perde todos os seus bens. E ainda os seus amigos vão lá, ele fica doente, fica enfermo, e aquele homem se mantém dizendo: o Senhor deu, o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tipo de fé, queridos, é um tipo de fé de uma pessoa que de fato confia na soberania de Deus sobre todas as coisas. Alguém que descansa nisso, que sofre, obviamente, que chora, obviamente, que passa por todo o sofrimento, a dor, do luto, porque ainda que depois Deus tenha dado mais filhos para ele, ele perdeu os filhos e as filhas. Ele perdeu. Ele passou pelo processo do luto. Os bens ali é o de menos, mas o problema é o processo do luto que aquele homem passou por tudo aquilo. E Deus está ali com a sua mão toda poderosa, cuidando de cada detalhe, permitindo coisas. Então tem coisas que Deus permite na nossa vida que a gente não entende, a gente não compreende, a gente não sabe por quê. Nós gostaríamos que os nossos planos fossem cumpridos por Ele, que Deus cumprisse os seus planos de modo diferente. E agora aqui a gente está vendo Caleb passando por uma situação aonde ele vai lá, crendo nesse Deus, espia a terra, ele olha para aqueles gigantes, isso daí é nada. Isso é tudo um bando de gafanhoto, de formiga, que nós vamos pisar, destruir todos eles. Olha quanto leite, quanta fruta, quanta coisa boa nessa terra. Ele olha para tudo isso e fala: vamos aí, gente, vamos aí. E o povo todo esmorecendo: não, vamos aí. O Deus Todo-Poderoso está com a gente. E aí aquele povo está chorando, desesperado, então, no versículo 1, porque supostamente eles não confiam que esse Deus Todo-Poderoso vai dar aquela terra para eles. Eles atravessaram aquele deserto, chegaram finalmente à terra prometida, e agora os seus planozinhos, os seus sonhos, aquilo que eles tinham projetado foi frustrado, e eles estavam com raiva de Deus. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Quem dera. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas.
Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, indignados pelo que estava acontecendo. Eles não possam acreditar no que está acontecendo. E eles rasgam as suas vestes, em atitude de humilhação, em atitude de desespero pelo que estava acontecendo, por olhar para aquele povo e não entender, não compreender como aquele povo pode falar o que disse para Deus, se portar da forma como se portaram diante de Deus. E aí eles disseram, Josué e Caleb, a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eles rasgam as suas vestes e eles imploram para aquele povo: gente, não tenha medo, não tenha medo, creia. E aí, queridos, nós sabemos o que acontece. Lá no versículo 20, o Senhor respondeu, diante do pedido de perdão, da intercessão de Moisés para com Deus, para diante daquele povo: eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, e nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me seguem com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então aqui está a promessa. Por que Deus prometeu a terra para Caleb e toda aquela geração que estava ali se perdeu? Por causa da fidelidade de Caleb, por causa da forma como Caleb enxergava a vida, a forma como ele enxergava o Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. E aí, queridos, voltando agora lá no capítulo 14 de Josué, Caleb falando a Josué: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Eu acho tão lindo essa frase pequena, ao meu Deus. Dizendo assim, olha, o Deus que eu creio, o meu Deus, aquele que eu creio, era capaz de entrar lá e destruir tudo aquilo ali, nos capacitar a destruir tudo aquilo ali. Esse é o meu Deus. Dá uma impressão que ele está falando assim, mas o Deus deles, pelo visto, não tem esse poder. O Deus deles é um Deus que eles trocam até pelos deuses do Egito, porque eles cogitaram de voltar para o Egito e voltar, né, para viver para lá. Agora, o meu Deus não. Ele fala então: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E aí é uma coisa interessante, né? Porque se ele tinha 40 anos de idade, quando ele, como espia, entrou naquela terra, viu aqueles gigantes como todos os outros, e continuou crendo, mesmo diante do acovardamento de todos os outros, ele tinha 40 anos. Significa que,
por causa da descrença daqueles outros homens, Caleb ficou 40 anos no deserto. Você imagina, queridos, não é você colher uma coisa por meses. Não é algo que você colhe por alguns momentos na sua vida, por alguns anos na sua vida. Você colhe algo por 40 anos na sua vida. Por 40 anos, um homem que cria em Deus, um homem que tinha fé no poder de Deus, um homem que cria que Deus era todo-poderoso para destruir todos aqueles gigantes por meio da vida deles, levar juízo por meio da vida deles. Esse homem agora está pagando pelo pecado dos outros, caminhando num deserto por 40 anos, sofrendo o calor do dia, o frio da noite, passando por todas as tempestades no deserto, enfrentando todos os perigos do deserto, esse homem continuou caminhando lá. E o texto fala que em tudo isso, ele continuou sendo fiel a Deus. Eu fico imaginando o Caleb acordando todos os dias, né? Ele entrou numa terra, num paraíso, que manava leite, mel. Diz que as frutas eram pesadas quando eles traziam. Os cachos de uva eram gigantes. Ele olhava para tudo aquilo ali, e ele teve um tempo naquilo ali, e agora, por causa dos outros que não criam, dos covardes, dos medrosos, dos incrédulos, daqueles que são abalados por uma noção de que desse Deus falhou com eles, que é o que tem muita gente vivenciando isso na fé cristã, abandonando a fé cristã, ou vivendo um tipo de fé murmurenta, reclamando de Deus o tempo todo, da fidelidade de Deus. Esse cara está ali, viu tudo aquilo ali, e agora ele vive 40 anos sonhando com aquele lugar. E confiando na promessa que Deus tinha dado para ele, de que ele veria aquele lugar. E Deus tinha falado assim, olha, 40 anos, essa geração vai vagar pelo deserto. Então eles ficaram 40 anos ali, e ele está ali com o seu sonho. Ele tinha aquela promessa de Deus no seu coração. E ele ficou 40 anos aguardando o tempo em que Deus iria cumprir a sua promessa. Então não importava o que tinha acontecido no trajeto. O plano dele era ter vivido 40 anos naquela terra. Mas por causa dos outros, ele ficou 40 anos caminhando no deserto. E em momento algum o texto fala que ele se manteve infiel a Deus, que ele reclamou. Ok, Deus, você é soberano. Você é o meu Deus. A terra não é mais importante que o meu Deus. Os meus planos não são mais importantes que o meu Deus. As coisas saem do seu trilho, isso daí não é mais importante que o meu Deus. Eu não vou ser infiel ao meu Deus porque as coisas não saem conforme eu desejei, conforme eu sonhei. Porque eu queria estar ali, vivendo dentro daquela terra, destruindo os inimigos de Deus, levando o juízo de Deus. Mas ok, que assim seja. Então agora ele está com 85 anos, isso significa que quando ele entrou na guerra, ele já tinha 80 anos. Ele tinha 40 anos quando ele espiou a terra, 40 anos ele ficou no deserto, e ele tinha 80 anos de idade. Esse homem com 80 anos de idade, sabe o que fez? Foi para a guerra. O mesmo vigor que ele tinha com 40 anos, que ele olhou para aquele povo, ele já achou aquele povo um bando de frouxo, um bando de formiga, um bando de pessoas que eles, com o poder do Senhor, seria possível de destruir. Aquele homem com 80 anos, na sua velhice, ele tinha o mesmo vigor. Ele tinha a mesma fé, a mesma confiança naquele Deus, quando ele tinha 40 anos de idade. Sabe? E às vezes a gente vê que na história da vida cristã, a gente começa cheio de vigor, de crença em Deus, e às vezes os desapontamentos na vida, quando as coisas não acontecem conforme a gente quer na vida, a gente vai afrouxando, a gente vai perdendo o nosso vigor, a gente vai perdendo a nossa fé, a gente vai perdendo a nossa busca. Uma das coisas, queridos, que eu tenho mais orado nesses meus últimos dias, é falar assim, Senhor Jesus, revigora as minhas forças, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu tenho 52 anos de idade, Senhor. Eu não quero terminar os meus dias na terra, Senhor Jesus, como um frouxo, como alguém que deixou de crer, como alguém que deixou de ter esperança, como alguém que deixou de ter o desejo, a vontade de pregar o Evangelho, de falar do Senhor, de amar o Senhor, de amar a igreja, de te buscar. Eu vi um vídeo
um cara que tem um podcast lá em Santa Catarina, eu não sei se é Bilbo o nome dele, uma coisa assim, não lembro o nome dele. E ele falando sobre isso, ele falou assim, cara, eu quero experimentar na minha vida, eu quero entender aquela experiência daquele cara que foi lá, quando João se coloca como morto diante de Deus, quando Isaías vê Deus e ele cai como morto, quando Paulo fala, olha, eu não sei se foi em espírito, se foi no corpo, eu não sei, mas eu vi algo. E ele fala, testemunha, você testemunha de algo real, de algo que acontece na sua vida. Então, a vida cristã ela não pode ser simplesmente letra. Ela não pode ser um conhecimento que se resume apenas um conhecimento como se lê uma biografia. Esse é um tipo de conhecimento de Deus, que é o conhecimento que se dá por meio do conhecimento da letra. É igual você ler uma biografia, né? Eu li a biografia do Steve Howe. Meu Deus, eu já era fã de Mortification, mas depois que eu li a biografia do cara, eu me tornei fã da história do cara. Eu era fã da música do cara e eu me tornei fã da história do cara, porque, gente, o Steve Howe deve ter sido o Jó do século XX. O cara sofreu e sofre ainda, né? Então, mas eu não conheço o Steve Howe. Eu não tive uma experiência de relacionamento com ele, de amizade com ele. Isso é biografia. Às vezes nós podemos ter um tipo de conhecimento de Deus que se resume unicamente a isso. A gente lê a Bíblia, que é, de fato, a revelação acerca de Deus, de como Ele é, de como Ele se manifesta. Amém. Mas o quanto eu tenho experimentado Deus numa vida de oração, uma vida de busca, de convicção, de direção do que Deus quer para a nossa vida. O presbitério dessa igreja tem orado por uma nova visão, para ver o que Deus quer para os próximos anos dessa igreja. O que Deus quer para nossas vidas? Porque até aqui Ele nos conduziu, até aqui nós entendemos que Deus nos conduziu. Mas agora, para os próximos anos, o que Deus quer? Quer que continuemos fazendo as mesmas coisas que fizemos até aqui? É isso que Deus quer para nossas vidas? Se for, amém. Amém. Agora não é isso. Deus quer que mude algumas coisas. Eu não sei. Não estou falando de nada. Estou falando só que estamos abertos ao que Deus quer, ao que o Espírito quer para essa igreja. Amém? Certo? Eu não sei quantos já me ouviram falar isso, mas eu sempre acreditei o seguinte, que uma estratégia ela pode ser apenas temporal. Não necessariamente uma coisa que perdura para sempre. Porque uma estratégia, necessariamente, ela tem que ter uma finalidade, que é um propósito, que é um alvo a ser alcançado. Amém? Uma das coisas que a Gólgota já provou no tempo e na história, e ela é a prova viva disso, de que é possível existir uma igreja que trabalhe com a cultura do heavy metal, do hardcore, do punk, do metal extremo, do que for. Trabalhar a cultura, a expressão cultural de todos os estilos musicais, de tribos urbanas, com tudo isso é possível ter uma igreja que trabalha musicalmente, culturalmente com tudo isso fundamentado sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milhares de pessoas foram alcançadas por meio desse ministério. Milhares de milhares. Eu e a Kátia, a gente tem uma lista em casa de membros e ex-membros assim, ó, e é quilométrica os nomes das pessoas que passaram por essa igreja. Alguns se tornaram missionários, estão fora do Brasil ou em outras regiões, alguns estão em outras igrejas, alguns se mudaram para outras cidades, mas milhares de pessoas passaram por meio desse ministério. Amém? Porque desde o começo nós nos colocamos diante de Deus e falamos assim, Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para as nossas vidas? E Deus nos trouxe até aqui. Nós tivemos duas membros da comunidade Gólgota, a Esther e a Elizabeth. Quem lembra da Esther e da Elizabeth? Só a Fran? Lembrar delas? A Esther e a Elizabeth, elas foram membros da Gólgota durante muito tempo.
E a Esther, acho que faz uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela veio a falecer de câncer. E ela era muito nova, acho que a Esther não tinha 40 anos, cara. Né? E ontem, olhando no meu Facebook, eu recebi um recado que a Elizabeth também faleceu no dia 13 desse mês. E também de câncer. E ela era um pouco mais velha do que a Esther, mas também as duas foram muito jovens para a eternidade. Mas, ainda que a notícia, né, do falecimento delas nos causa tristeza, nós sabemos que elas estão com o Senhor, porque pela graça de Deus elas caminharam com a gente, foram discipuladas, estavam numa outra igreja junto com os pais dela, numa igreja presbiteriana, e graças a Deus por isso. Então, são mais 2 pessoas, sabe, que caminharam com a gente, que ouviram do Evangelho, que conheceram o Senhor Jesus por meio desse ministério. Então é isso, é buscar em Deus isso. Senhor Jesus, poxa, eu estou com 52 anos, já estou, sabe, querendo pendurar as chuteiras, né? Me aposentar, desistir das coisas. Aí só uns 10 anos atrás, eu tinha uns 40 anos na época, eu fui conversar com o meu pastor na época, né, cansado, falando assim para ele assim, né, cheguei para ele assim, para desabafar um pouco. Falei, pastor, eu estou cansado. Ele falou, estou cansado, estou cansado. Ele olhou para mim, ele tinha já 70 anos de idade, operante, 100 por hora, o velho caminhando. Ele olhou para mim assim e falou assim, você tem muita areia para caminhar ainda. Para queimar ainda. Você tem muita lenha para queimar ainda. Então, isso aí, meu querido. Ou seja, ele cagou para mim. Ele rasgando meu coração para ele assim, ele falou assim, pois é, você tem muita lenha para queimar ainda. E é isso. É isso. Às vezes a gente quer desistir. E aí eu olho para Caleb, sabe, com 80 anos de idade, esse homem vai para a guerra e ele fica 5 anos guerreando, destruindo os inimigos de Deus, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Então, continuando, queridos, para encerrar, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Olha isso. Os Enaquins, e daí que tem gigantes lá? Eu não estou nem aí com os gigantes. Eu quero saber só se o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, meu querido, se o Senhor está com essa igreja, se o Senhor está com essa igreja, nada pode impedir essa igreja de alcançar o seu propósito, o seu propósito pelo qual ela nasceu. Amém? Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Que coisa linda. Um homem que fez jus ao seu nome. Caleb, fiel. Um homem chamado fiel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Ou seja, a cidade tinha o nome do cara que era o mais gigante de todos. E a terra teve descanso da guerra. Aí lá no capítulo 15, queridos, encerrando, nos versos 13 e 14, diz assim, conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Então, Caleb entra lá, dá um chute no traseiro de todos aqueles gigantes, o texto fala. E dá nome aos 3, olha, esses 3 aqui, ó,
Sesai, Aimã e Taimai. Caleb entra lá e expulsa esses gigantes do território por causa do Deus em quem ele confiou, que estava juntamente com ele. Então, o que a gente aprende com Caleb, queridos? Aprende que nós devemos sempre confiar em Deus. Sempre é sempre. Não é somente quando as coisas vão bem. Sempre é sempre. Devemos confiar em Deus. A segunda coisa é que nós não devemos ter medo da luta, dos obstáculos, por maiores que sejam na nossa vida. Não tenhamos medo deles. A terceira coisa é que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso derredor parece apontar que Ele não está presente. Quando a gente pode olhar para o nosso derredor, parece que as coisas estão tudo desabando, mas nós temos que crer. E lembrar de que Caleb ficou 40 anos no deserto. E mesmo confiando no seu Deus e na sua promessa. E por último, queridos, aprendemos com Caleb que o tempo jamais pode ser um fator ao qual nós nos apegamos para dizer que estamos cansados, para dizer que já vivemos tudo que Deus tinha para viver na nossa vida. Do contrário, queridos, quantos aqui creem que Deus pode fazer coisas poderosas no nosso meio? Amém? Ou a gente vai simplesmente entregar para Satanás e recuarmos como aquele povo recuou? Amém?